fato relevante também no dia 14/8 foi do Rio Bravo Renda Varejo, que é o RBVA 11, administrado e gerido pela Rio Bravo, fundo que tem 45.957 cotistas. E é até curioso, né, que tem um fato relevante do Renda Varejo, porque tem tudo a ver com as questões de agências bancárias e tal, um pouco parecido com o que se discute no BBPO. Bom, foi concluída a assinatura dos aditivos aos contratos de locação que definem os novos valores de 4 imóveis locados para o Santander, renovados até 2033. Eram esses 4 que faltavam definir os novos valores, os outros já haviam sido resolvidos. Com os novos valores contratados, haverá um impacto negativo na receita mensal de 1 centavo por cota, né, 0,11, e que já estão previstos no guidance de R$ 1 por cota ao mês para o segundo semestre de 2023. Ou seja, mesmo com essa redução de valor, a projeção de distribuição de dividendos do fundo permanece inalterada, né, não aumentou nem diminuiu. Os contratos venceriam em 30 de junho de 2023, então, de fato, venceram já, né? E foram renovados por mais 10 anos, com novos valores, em média, 13,1% menores. Então, não sei se você está lembrado, mas havia a possibilidade, tinha um acordo de que o novo valor seria definido com o auxílio de uma consultoria imobiliária, tal qual se fala lá do BBPO, mas que as partes já tinham chegado num acordo em que, no máximo, podia diminuir 35%. Ainda que a consultoria falasse, olha, esse imóvel aqui, o valor de aluguel atual dele deveria ser 50% mais baixo, mas tinha um limitador que era 35%. Então, se na média foi 13,1%, é porque, então, na maioria dos casos, o reajuste ao menor foi bem menos do que esses 35%. Se você se lembra, dos outros imóveis, 17, se não me engano, teve até 1 ou 2 que teve aluguel majorado. Então, a regra foi estabelecida de forma geral, mas os valores são apurados caso a caso. O imóvel é a localização, cada imóvel tem uma realidade diferente. Então, eles trazem no fato relevante uma tabela, vou deixar maior aqui na sua tela, mostrando como foi em cada caso. O imóvel de Jundiaí diminuiu 6,8% o aluguel. O de Fortaleza, 35%, ou seja, o limite. Talvez fosse para cair até mais do que isso, mas tinha um limite estabelecido. Monsenhor Celso, que fica na rua Marechal Deodoro, eu não sei qual cidade, talvez a cidade se chame Monsenhor Celso, realmente não sei, caiu 6,3%, e Duque de Caxias caiu 12,9%. Na média ponderada por quê? Pelo montante que cada um desses imóveis representava na receita, né, desses 4 aí. Então, na média ponderada, 13,1% de reajuste a menor. E os 4 juntos representavam 7,67% da receita contratada do fundo. Depois veio um anexo. Não, tem mais uns detalhes aqui do texto ainda do fato relevante. Os novos contratos são típicos, com vencimento em junho de 2033 e com permanência mínima por 30 meses. A multa até 30 meses é igual ao total desse período e com aviso prévio de 6 meses. A partir do 31º mês, a multa é de 3 meses e aviso prévio de 6 meses. Então é quase como se fosse assim, atípico nos primeiros 30 meses e típico depois disso, né? Sobre essa questão de, o contrato era atípico e agora passa a ser típico. Sim, e vai ser sempre assim. Não faz o menor sentido, depois de 10 anos, terminado um contrato atípico, a gente esperar que ele vá ser renovado com a mesma atipicidade, tá certo? O que justifica um contrato atípico, que pode ser, como diz o nome, ele é atípico, ele é diferente do que está tipificado na lei. Então, pode ter praticamente de tudo lá. As 2 principais características que constam na lei é as partes abrirem mão das ações revisionais, que é aquela que a cada 3 anos permite renegociar o valor
do aluguel, e que a multa seja de, no máximo, o total dos aluguéis a vencer. Então, essas são duas características principais que já estão na lei de um contrato atípico. Agora, além disso, pode ter mais um monte de coisa. E o que justifica um contrato atípico? Perceba que eles nascem de operações de build to suit, ou seja, construção sob medida. TRX, que a gente vai falar hoje, faz muito isso. Então, um supermercado procura lá e fala, ó, eu quero que você compre esse terreno, suba uma loja, um atacadão aqui, um atacarejo, e aí você constrói tudo, você põe todo o dinheiro. E aí a gente assina um contrato de locação. Tá, aí o dono do imóvel tem que falar, mas pera lá, eu vou colocar toda essa grana, vou construir o imóvel do jeito que você está me pedindo, bem com a sua cara. Então eu quero ter certeza que eu vou ter o retorno desse investimento, porque se você sair daqui 1 ano, 2 anos e tal, eu fico com esse imóvel, foi feito tão sob medida para você que talvez não sirva para outro. Ah, então como que a gente vai equalizar essa questão financeira? Vamos assinar um contrato atípico em que você me garante que caso saia antes do final do contrato, você tem que me pagar de multa todo o contrato. Então aí esse contrato de 10 anos, evidentemente, já embute o retorno do investimento nominal mais o lucro que se espera ter ao longo dos anos, certo? Então, passado 10 anos terminado o contrato atípico, significa dizer que o investidor imobiliário já teve o retorno do seu investimento. Vamos renovar porque o imóvel é bom para mim, é estratégico, o endereço é bom? Vamos. Mas agora, eu, inquilino, não vou assumir aquela multa toda. Se eu quiser mudar de ideia daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não vou pagar mais tudo que falta no contrato. Não tem mais um equilíbrio financeiro numa multa dessa magnitude. Então é isso que a gente vai ver sempre. Vou arriscar aqui dizer sempre. O contrato ele pode ser por mais 10 anos, como é o caso aí. Mais 10 anos, mais 15 anos e tal, mas não tem por que o inquilino se comprometer com a multa pesada natural de um contrato atípico, certo? Ah, poderia abrir mão da revisional? Até poderia, mas geralmente não é o que acontece, né? O contrato passa a ser típico mesmo, normal, revisional a cada 3 anos e uma multa estabelecida muito mais leve do que a multa de um atípico. Então é bem o caso aqui, ó. A multa passa a ser de 30 meses, até 30 meses a multa é igual a todo esse período, 30 meses de aluguel. Ah, saiu no 29º mês, quanto que tem que pagar de multa? Mais um mês, né? Ou provavelmente vai para a regra geral, que a partir do 31º mês a multa é de 3 meses e aviso prévio de 6 meses nos 2 casos. Então, essa nova característica dos contratos de locação. Prazo de 10 anos. Veja como a tipicidade não tem nada a ver com prazo. O prazo é igual, mais 10 anos. Só que agora o contrato é típico. E aí tem um material adicional. Eu peguei 2 partes da apresentação que eu gostei bastante, mas recomendo que você veja tudo. Essa aqui eu acho muito bacana. É um exemplo hipotético, né? Uma mera simulação da evolução de preços. Então, na linha roxa, tem um contrato com reajuste pela inflação, um contrato atípico. Veja que a linha é sempre crescente. Tem hora que ela inclina mais, né? Tem hora que ela cresce mais, tem hora que ela cresce menos, mas ela não diminui. Por quê? Porque não tem aquelas revisionais a cada 3 anos. Certo? E a linha azul é contratos a preço de mercado. Então, um contrato atípico ele tem essa característica, ele tem um fluxo bem previsível para o bem e para o mal. No começo do exemplo, o que eles estão dizendo aqui? Ó? Por algum motivo a economia acelerou e tal, não sei o que. Ó, os aluguéis que estão sendo praticados num novo contrato de locação são muito acima do valor do aluguel do contrato atípico. Paciência, né? O contrato é atípico para o bem e para o mal. Só que a economia tem suas viradas. Então, passado um tempo, ó, caiu o valor dos aluguéis. Não acabamos de ver aí um exemplo claro de um aluguel que caiu 35%? Caiu aqui, agora o aluguel praticado passa a ser um valor menor do que aquele que está vigorando no contrato atípico. E assim por diante. Então, mercados flutuam de preço, inclusive mercados de locação. E um contrato atípico ele vai sendo renovado, ele vai sendo simplesmente reajustado pelo indexador contratado. Ao final do contrato, evidentemente, mesmo que seja para renovar, vai ser feita uma avaliação. Qual é a condição
atual de mercado. E o que aconteceu nos últimos 10 anos? Então, no caso de BBPO, de Santander Agências, as agências Caixa e tal. Infelizmente, o Brasil cresceu pouco. A inflação foi alta no período, então um contrato que foi sendo reajustado pela inflação sem a revisional a cada 3 anos, então só acumulando inflação nos últimos 10 anos, ficou fora de preço. Você vê que de todas as agências do RBVA com o Santander, como eu falei, só umas 2, no máximo 3, não vou lembrar tudo de cabeça, tiveram valores majorados. Então é como se nesse gráfico aqui, alguns poucos imóveis, a linha azul tivesse acima da linha roxa. A maioria estava bem abaixo. Por quê? Foi mais uma década perdida no país. Então, para entender e para reforçar aquilo que se fala, nada garante que um imóvel vá repor a inflação no período, nada garante que um fundo imobiliário vá repor uma inflação no período. Você quer ter garantia de reposição da inflação? Compra uma NTNB e carrega até o dia do vencimento. Se você vender antes, também não tem garantia nenhuma. Ou, logicamente, um CRI, um título de renda fixa indexado à inflação mais alguma coisa. Fora isso, tudo flutua de preço. Então, tem épocas em que vai ganhar disparado da inflação, né, essa simulação da linha azul, tem épocas que vai perder da inflação. O que se espera é que nas épocas em que ele ganha da inflação, né, que o mercado está aquecido, o gestor consiga capturar essa valorização e ter um ganho adicional para que, na média, no longo prazo, o retorno seja superior à inflação. Mas nada garante isso, né? E depois, como fica o fundo? A gestora considera que o fundo agora está em velocidade cruzeiro, porque terminou essas renegociações, que são evidentemente complicadas, né, de fazer de tantos imóveis ao mesmo tempo. Os vencimentos foram esticados. Tem um gráfico aqui embaixo que mostra que 70% dos contratos agora vencem depois de 2030. Lógico que não tem a tipicidade, alguns desses contratos provavelmente serão encerrados antes do vencimento e tal, mas essa é a figura real do que está hoje assinado contratado. Menor exposição ao setor bancário, não sei se dá para enxergar na tela, mas 31,4% é Santander, 22,7% é Caixa. Então dá uns 54% aqui, arredondando. Se a gente considerar que foram dois fundos que se fundiram e que originalmente eram 100% de agências bancárias, há um caminho acontecendo para diminuição dessa concentração. E a vacância controlada, o fundo passa a ter uma vacância de apenas 7% e um portfólio de 75 imóveis. Evidente que essa é a característica dos fundos de varejo, eles têm muitos imóveis, mas muitos pequenos imóveis, né? Não são 75 galpões de 70 mil metros quadrados, não são 75 lajes de 1.000 metros quadrados e tal. Mas isso é uma coisa bacana também, uma característica bacana dos fundos de varejo, que é conseguir diversificar bastante com pequenos imóveis. Então, esse é o fato relevante do RBVA, encerra um ciclo importante de renegociação desses contratos atípicos que venceram parte em 2022, parte em 2023, no caso do RBVA, tanto com a Caixa Econômica Federal, quanto com o Banco Santander.